Paz e bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa a serviço da vida. Mês de agosto é um mês para celebrarmos e louvarmos a Deus com grande alegria e humildade. O mês de agosto é um mês muito especial para nós da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus e para os franciscanos do mundo inteiro. Para nós é um mês especial porque muitas obras ao longo da história foram marcadas com eventos importantes neste mês. Também a vocação de alguns frades e o próprio nascimento da fraternidade na igreja. Paz e bem. Santa Clara de Assis nos ensina: nunca perca de vista o seu ponto de partida. Seja bem-vindo a mais um programa a serviço da vida. Nascida em 16 de julho de 1194, Chiara do Freducci, a nossa Santa Clara, nasceu numa família nobre. E, como era comum naquela época, ela foi educada exercitando a caridade cristã. Santa Clara, ela desde o início, na sua infância, ela foi incumbida isso pela sua família, pela sua mãe que vivia a caridade. Ela nasceu num seio cristão. Logo, no fim da sua adolescência, início da juventude, ela via na cidade São Francisco e os primeiros companheiros rondando e pregando na cidade. Dentre eles, o seu primo Rufino. Foi ele quem apresentou São Francisco de Assis a Santa Clara quando ela tinha 18 anos. O testemunho evangélico de Francisco encantou Clara e ela sentiu-se chamada a essa vida. Podemos dizer que o que atraiu e atrai é o ardente desejo de viver como Cristo pobre e crucificado, humilde, simples e despojado. Num domingo de Ramos, ela foge de casa e vai ao encontro dos irmãos na pequena igreja, a Porciúncula, Santa Maria dos Anjos, onde os frades a aguardavam. E ali começava a se cumprir talvez uma profecia que sua mãe tivera quando lhe deu o nome. Essa criança vai iluminar o mundo. Então, um dos momentos mais marcantes na vida de Clara é quando Clara sai de sua casa, do seu palácio, e ela vai ao encontro de Francisco e ali ela faz a consagração dela. O sinal de consagração foi o corte de cabelo. Tem até mesmo o fato em que o tio vai até o monastério buscar Clara e Clara tira o véu, coloca a mão sobre o altar, mostrando para ele que ela era consagrada e pertence a ele. Então, esse gesto de consagração do corte de cabelo, nós também, franciscanas na Providência de Deus, nós também fazemos memória deste momento na nossa consagração. Quando a jovem, depois de um período de discernimento, de caminho vocacional, ela vai ingressar na etapa do noviciado, ela também tem a cerimônia do corte de cabelo. Então, nós temos um momento em que a sua guardiã corta os seus cabelos e, imediatamente, quando é cortado, ela oferta isso ao altar. Sinal de despojamento e entrega, de se abandonar na vontade de Deus. E durante esse rito, ela recebe o hábito da penitência, que é o hábito religioso, e também aquele despojamento do corte é coberto com o véu que nós temos. E o véu simboliza o sinal de consagração. Então, todos os momentos em que ela coloca o véu sobre a sua cabeça, ela vai lembrar que ela pertence inteiramente a Deus. Uma jovem bela, nobre, de posses, deixar tudo para seguir um grupo de mendicantes. Isso causou muita estranheza, para não dizer revolta,
na cidade de Assis. E por essa razão, os primeiros anos da vocação de Clara não foram fáceis. Quando ela decide pela vida religiosa, ela escolhe imitar Jesus de uma maneira tão radical que era impensável para as mulheres da época. A gente está falando aí do século XIII, as mulheres elas só podiam viver dentro de mosteiros de clausura. E não era isso que Santa Clara queria. Ela queria ir para a missão, ela queria anunciar, ela queria andar o mundo, assim como Francisco, anunciando o Evangelho. Mas, na sua humildade, na sua obediência, ela entende que fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, muitas vezes a gente tem que abrir mão da nossa própria vontade. E Santa Clara, ela se despoja. A primeira mulher franciscana. Assim é conhecida Santa Clara. Clara de Assis, ela desejava viver como os irmãos, mas, em obediência à igreja, assumiu a vida dentro de um mosteiro, dando origem às damas pobres, que nós conhecemos hoje como clarissas. São Francisco de Assis a chamava carinhosamente de pequena plantinha, para simbolizar que daquela pequenez nasceria uma grande família religiosa, brotaria um grande tesouro para a igreja e para o mundo. A vida de Santa Clara foi uma inspiração para os franciscanos de todos os tempos, os frades e as irmãs. E assim como Francisco de Assis, até hoje, há mais de 800 anos, ela continua inspirando a vocação de muitas jovens. A fraternidade, ela nasce com essa inspiração de homens e mulheres servindo a Jesus, seguindo Jesus nos passos de São Francisco. E eu acredito que essa foi uma inspiração que brotou no coração do Frei Francisco, inspirado por este carisma francisco clariano. Porque não tem como falar de Francisco sem falar de Clara, e não tem como falar de Clara sem falar de Francisco. Assim como São Francisco, ele foi fiel à vontade de Deus, Santa Clara, ela constantemente, ela pede às suas irmãs para que vivam também dessa forma, como guardiãs daquilo que Deus inspirou São Francisco. E trazendo hoje, nós como franciscanos, na providência de Deus, nós temos também essa missão de guardar aquele carisma que também Cristo inspirou o Frei Francisco, através das mãos de São Francisco. Nós também somos esse guardião de sempre estar guardando o nosso carisma. Não tinha muito contato São Francisco com Santa Clara, mas eles tinham um grande respeito por Santa Clara e suas irmãs. E ele a visitava quando necessitava de alimentos, levava para suas irmãs alimento. Quando ele ia pedir a oração para Santa Clara pelos seus irmãos. A partir de quando eles se encontravam, eles tinham cuidado um com o outro, eles tinham cuidado de amor fraterno. Ela pôde ver Jesus em Francisco e Francisco também pôde ver Jesus em Clara. Então, um completa o outro, a partir desse amor de irmãos. Hoje a gente tem uma fraternidade que nós temos esse carinho com os irmãos, esse carinho fraterno. Então, assim, quando a gente precisa de um aconselhamento, nós também temos diretores espirituais, que são freis, E eles também, quando precisam de um aconselhamento nosso, nós também temos irmãs que são diretoras espirituais. Viver o Evangelho sem nada de próprio, em obediência e castidade. A pobreza. A pobreza, para São Francisco de Assis e Santa Clara, tem um rosto, e é o próprio rosto de Jesus, que nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre. A simplicidade de vida que Clara abraçou sempre foi uma grande inspiração e uma fonte de milagres, porque aqueles que abraçam a dama pobreza confiam plenamente na providência de Deus. O que me inspira em Santa Clara a viver o segmento da vida religiosa consagrada são dois aspectos que eu acho muito importantes.
Um deles é a vivência e a busca pela Santíssima Pobreza. Santa Clara ela entendeu que Deus era o tudo em sua vida. E nós, enquanto franciscanos na providência de Deus, também buscamos isso, viver mergulhados dentro da providência de Deus. E quando nós entendemos isso, que Deus é o tudo que nos move a amar, a gente se lança sem medo como Santa Clara. E um segundo aspecto que me inspira muito em Santa Clara é o olhar materno que ela teve com suas irmãs. O olhar de acolher, de cuidar. As irmãs que chegavam cansadas em casa, ela tinha atitudes muito nobres, né? Eu tenho que colocar o pé e deixar Deus colocar o chão. E Santa Clara entendeu isso. Ela foi capaz de deixar tudo por Ele. Ela deixou as suas riquezas, a sua família, porque ela entendeu que sua riqueza maior era Deus. Vejamos um pequeno milagre. Em razão da invasão muçulmana na Península Italiana, lá no século XIII, a Itália passava por muitas dificuldades e muitos passavam fome. E no convento de São Damião não era diferente. Santa Clara foi avisada que havia apenas um pão para a refeição das irmãs. E Santa Clara então disse à irmã cozinheira: vá e parte esse pão em 50 pedaços. Nós acreditamos que um dos grandes milagres de Clara foi quando ela viu, né, tem um gesto fraterno em que as irmãs estavam com fome e Clara tem a graça do Senhor da multiplicação dos pães. E acredito que isso nós vemos muito claramente na nossa vivência franciscana, quando nós recebemos muitas doações e nós vamos até os mais necessitados e partilhamos isso. Quando nós vamos até os nossos moradores de rua, as pessoas em situações de rua, e levamos um alimento. Quando nós vamos nos bairros fazendo a missão Amor que Cura e levamos também, né, as cestas básicas, nós levamos o alimento tanto da alma como também do corpo. Somos francisclarianas, pois nós vivemos a missionariedade de São Francisco nas missões. A gente repete o abraço de São Francisco de Assis no irmão leproso de hoje, que são os dependentes químicos, os enfermos e ao mesmo tempo também clariana, porque nós vivemos a contemplação. Nós rezamos e nós vivenciamos isso diariamente, levamos a oração no nosso dia a dia, na nossa missão. São irmãos e irmãs vivendo esta mesma inspiração. Os frades, né, naquilo que é específico dos frades, nos ajudando na organização, nos ajudando, né, a estar à frente das missões, dando suporte, né, a nós irmãs. E nós irmãs, né, tendo todo o cuidado que é próprio do feminino, a afetividade, o amor esponsal ao nosso Senhor Jesus Cristo, e assim a gente se complementa no nosso carisma. No ano de 1958, o Papa Pio XII proclama Santa Clara padroeira da televisão. O que nos causa estranheza. Por que Santa Clara é padroeira da televisão se ela viveu numa época em que este equipamento não havia? Santa Clara, ela ficou doente durante muitos anos, ela não podia sair ali do seu leito. E em uma missa de Natal, ela gostaria muito de estar presente com as irmãs, mas devido à doença ela não pôde participar. E ela tem esta graça de ver a missa ali na cela do quarto, né? As fontes franciscanas vão relatar para nós que na parede da cela, Santa Clara viu uma projeção de tudo aquilo que estava acontecendo. Quando as irmãs regressaram da celebração e foram até ela para transmitir, né, as palavras que elas tinham ouvido, Santa Clara se antecipa e conta para as irmãs tudo o que aconteceu, né? Então as irmãs elas tiveram ali a certeza que estavam diante de um milagre. Para bendizer o nome do Senhor e agradecer muito a intercessão de Santa Clara em toda a história da nossa associação e fraternidade. Em especial, uma data, 11 de agosto do ano de 2000.
porque foi neste dia que o então bispo de São José do Rio Preto, hoje cardeal Tempesta, Dom Orani, chamou Frei Francisco no bispado de São José do Rio Preto e ali entregou o termo que nos reconhecia, a declaração que nos reconhecia como associação pública de fiéis. O que isso significa? É a igreja reconhecendo a existência da fraternidade. Uma coisa muito importante da gente contemplar e pegar como exemplo de Clara é a vida fraterna. E a vida fraterna, ela está imbuída na vida franciscana. Então, o franciscano, a essência de um franciscano sempre vai ser a alegria franciscana e principalmente a vida em fraternidade. Nós temos sim uma vida de oração, de silêncio, de contemplação com o nosso Senhor, mas nós também vemos nosso Senhor Jesus Cristo no irmão. E um dos fatos, dos relatos que nós temos é enquanto Clara acordou durante a noite e viu uma irmã chorando. E ela perguntou para essa irmã por que ela estava chorando. E Clara, naquele momento, contempla a irmã, que a irmã chorava de fome e de frio. E naquele momento ela dá o alimento à irmã e também dá a sua própria coberta para a irmã, esse cuidar do irmão, né? Esse espírito de fraternidade, em que eu zelo e cuido pela minha irmã e pelo meu irmão. Tanto na minha comunidade em que eu convivo, como também como todos aqueles que vêm ao nosso encontro. Clara, ó Clara, me diga por quê que foi que Francisco falou para você. Esse é um trecho de uma canção do Padre Zezinho, que fala sobre a vocação de Clara, inspirada por Francisco. E como é que nós podemos entender? Foi Francisco que chamou Clara? Foi Francisco que encantou Clara? Eu não diria que Francisco disse algo para Clara, mas que ele apontou. Ele apontou Jesus Cristo, pobre e crucificado. Né? Ele apontou para o amor que não era amado e que estava sedento de amor. Francisco não falou com palavras para Clara, mas com atitudes. O modo de viver de São Francisco era cuidar dos pobres, do leproso, dos necessitados daquela época. A forma dela repetir o abraço de São Francisco no leproso foi através das orações, através do cuidado, através do amor fraterno com as irmãs. Clara e Francisco, os dois juntos, eles construíram uma história, construíram uma espiritualidade muito profunda e muito completa, porque nós temos ali o olhar masculino e o olhar feminino sobre a mesma realidade, que é a realidade, né, de Jesus que sofre hoje nos nossos irmãos. Santa Clara, ela foi aquela que conseguiu compreender e entender a inspiração divina para São Francisco. Depois que ela conheceu São Francisco, ela conseguiu passar também para os outros aquilo que São Francisco ele tinha sido inspirado inicialmente. Então Santa Clara ela compreendeu isso e viveu uma vida de entrega sem reservas a Deus. E nós também buscamos isso, né? Essa vida de entrega, de se lançar sem medo nos braços de Deus, na certeza de que Ele será o nosso chão, na certeza de que Ele está cuidando o tempo todo de nós. Quando você confia neste amor, você é capaz de se abandonar, é capaz de deixar tudo para que este amor possa mostrar os caminhos. Esse amor ao Cristo pobre e crucificado, um ardente desejo de viver essa experiência desse Deus tão grande que se faz pequeno. Clara, oh Clara, me diga por quê que foi. Nós somos franciscanas na providência de Deus. O nosso carisma é observar o Santo Evangelho, repetindo o abraço de São Francisco de Assis. Eu quero entender. E você, que se sente chamada vida religiosa, venha nos conhecer. Venha ser uma franciscana na providência de Deus. Venha ser uma franciscana, vem! Vem ser uma franciscana na providência de Deus. Venha ser uma franciscana
franciscana, vem! Venha fazer a experiência de estar a serviço do amor. Venha ser uma franciscana Na providência de Deus, vem! Paz e bem, a você que nos acompanha em mais uma edição do nosso programa A Serviço da Vida. Seja muito bem-vindo em mais um Giro na Providência. Você é convidado a estar por dentro de todas as notícias da nossa associação e fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Mês de agosto, mês das vocações, mês de Santa Clara de Assis. E também nós estamos em festa, pois nesse mês nós celebramos 23 anos de aprovação da nossa querida fraternidade. E em comemoração a esses 23 anos, toda a nossa fraternidade esteve reunida em retiro, onde nós tivemos a participação de uma videoconferência de Dom Orlando, arcebispo de Aparecida, que veio nos trazer o tema da importância da Eucaristia. Além de Dom Orlando, nós também contamos com a participação de Dom Vilar, bispo aqui da nossa diocese, que veio nos falar um pouquinho sobre o carisma salesiano, sobre a história de São João Bosco. E na oportunidade ele celebrou conosco e tivemos também o ingresso de mais um noviço da nossa fraternidade, que veio lá do Haiti para poder estar aqui conosco, o querido Frei João Bosco. Quando nenhum hospital quiser aceitar algum paciente, nós aceitaremos. Parafraseando Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, nosso hospitalar, Irmã Dulce, esteve em festa, celebrando o dia desta querida santa. No dia 12, houve a celebração da Santa Missa e no dia 13 esteve aberta ao público para a visitação da relíquia. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Pedi ao Senhor da Messe que envie operários, pois a messe é grande e os operários são poucos. Atendendo ao pedido do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, nós recebemos as irmãs missionárias, filhas do coração de Maria, para juntas somar conosco em mais uma das nossas obras, o Hospitalar Nossa Senhora das Graças. A pedido de Frei Francisco, as irmãs vieram para nos auxiliar no cuidado com os necessitados e com os enfermos. Frei Francisco esteve presente no Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília. Ele teve a oportunidade de se encontrar com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e também com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Ali foi tratado sobre temas relevantes em relação à saúde no Brasil. 4 anos do Hospital Sobre as Águas, 4 anos do nosso barco Hospital Papa Francisco. E durante todos esses anos foram realizados mais de 380 mil atendimentos. Isso tudo só foi possível graças às empresas parceiras, ao poder público e principalmente a você que nos ajuda com a sua doação, que de alguma forma colabora com esse projeto, com essa missão que é estar a serviço da vida. E para que tudo isso seja possível, nós necessitamos de você, da sua ajuda. Se você sente no seu coração o desejo de colaborar com esta obra, faça você também a sua doação. E assim, através da sua ajuda, nós poderemos chegar e alcançar todas aquelas pessoas que não têm o acesso à saúde, que não têm acesso à medicação, que passam por tantas necessidades. Afinal, a providência de Deus acontece, mas necessita da extensão das mãos dos homens. Por isso, doe, colabore, esteja você também a serviço da vida. Paz e bem. Ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus, tem provido, provê e proverá. Providência de Deus, tende piedade de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aos pobres, família.